Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do YouTube. Pessoal, hoje eu trouxe aqui para vocês o conceito, do que é o déficit calórico e também como que a gente aplica, qual que a gente escolhe. Pessoal, então vamos lá, vamos começar. Déficit calórico, a gente escuta muito esse termo, ele ficou muito popular, felizmente, porque o que acontece? Para que a gente consiga ter um processo de emagrecimento acentuado, para que a gente consiga promover o emagrecimento, a gente precisa mexer na ingestão calórica ou no gasto energético, Então, quando a gente tem, pessoal, uma pessoa que ela tem uma ingestão energética menor do que o gasto energético total, Ou seja, quando essa pessoa ela come menos calorias do que aquilo que ela precisa no dia, isso é o déficit calórico, Então, quando o gasto energético total, ou seja, o quanto que eu gasto de energia, é maior do que o que eu consumo, esse IE é ingestão energética e GET é gasto energético total. Então, quando eu consigo um ambiente onde eu gasto mais energia do que eu consumo, eu consequentemente tenho o que a gente chama de... eu vou escrever aqui mesmo, tá? Qualquer um desses dois, quando a ingestão energética é menor do que o gasto energético, Então, eu gasto, por exemplo, 3.000 e aqui eu consumo 2.000. É só um exemplo, E aqui eu gasto 3.000 e aqui eu consumo 2.000. Aqui eu tô falando que esse é menor do que esse. Aqui eu falo que esse é maior do que esse, tá? Mas é a mesma coisa. Então, esses dois aqui, qualquer um desses dois, eu tenho um balanço energético negativo. Então, sempre que você ouvir alguém falar que eu estou em balanço energético negativo, eu estou em déficit calórico, é isso que está acontecendo. A ingestão está sendo menor do que o gasto, ou o gasto está sendo superior à ingestão calórica. A ingestão energética é a mesma coisa, tá bom? Então vamos entender o que é o conceito de déficit calórico. A gente já sabe que isso é o que faz o déficit calórico acontecer, é você alterar ou o gasto total do indivíduo, adicionando mais exercício, mais aeróbico, ou se o indivíduo não faz, ele começa a fazer, ou retirar calorias da dieta. O déficit calórico, qual que é o conceito do déficit calórico? São calorias insuficientes para a manutenção da composição corporal atual. O que isso significa? Para a composição corporal atual, ou seja, para o estado físico do indivíduo no momento. Porque eu não posso comparar o meu gasto energético de 10 anos atrás, Não, 10 anos atrás foi. É o que eu faço hoje. 10 anos atrás, hoje eu tenho 22. 10 anos atrás eu tinha 12, não treinava, não mobilizava carga, não fazia cardio, era criança. Não vou ver o meu gasto de lá, vou ver o meu gasto atual de hoje. E as calorias? São as calorias atuais de hoje, não de quando eu tinha 12 anos. Então, são as calorias atuais que são insuficientes, ou seja, está em falta, está negativo para a manutenção da minha composição corporal atual. Então, isso é o déficit calórico. É quando você coloca menos calorias do que o seu corpo necessita para viver. Aí você fala, peraí. Como que o meu corpo, eu dou menos calorias do que ele precisa para ele ficar vivo e ele continua vivo? Por que a gente não morre depois de um dia de déficit calórico? Lógico, a gente tem uma reserva energética. Então a gente tem a gordura corporal. Lógico, a gente também tem outras fontes de geração energética, Mas a gordura é um grande tecido energético, de reserva. Então a gordura corporal, a massa gorda é uma reserva energética. Então por isso que a gente não morre com um dia de déficit, A gente tem uma energia que é utilizada durante o período de restrição calórica. Então, um indivíduo que tem obesidade, um indivíduo que tem sobrepeso, e você comparar um indivíduo magro, bem magro ali, o indivíduo com obesidade e sobrepeso, ele viveria mais do que o indivíduo magro. Lógico, eu estou considerando uma situação onde não tem consumo calórico, Então os dois foram largados numa ilha, sem comida. Vamos supor que só tem água. Quem vai viver mais? Um ano lá. Quem vai viver mais? O cara que é magro ou o cara que tem sobrepeso ou obesidade? O cara que tem sobrepeso ou obesidade, Porque eu estou considerando um cenário onde não tem comida,
Então, isso é o déficit calórico. Agora, a gente já entendeu o que é o déficit calórico, ingestão calórica, gasto energético, né? O que é o emagrecimento? Né? O que é o cutting? Né? Vamos deixar aqui nessa aula. Não ia colocar, mas vamos colocar, já que a gente está falando aqui. Emagrecimento nada mais é do que a redução da gordura corporal, do percentual de gordura. O emagrecimento ele vai acontecer quando? Quando eu pego um indivíduo que ele tem, por exemplo, sobrepeso, obesidade, ele não treina, e ele vai reduzir o percentual de gordura, vai reduzir a gordura corporal. A gente tem células de gordura, a gente chama isso aqui tudo de adipócito. O processo de emagrecimento ele consiste no quê? Ele consiste na atrofia do adipócito, da célula de gordura, da reserva de gordura. Então ela está desse tamanho e ela reduz para esse tamanho. Essa diferença energética, né, essa diferença de tamanho de uma célula de gordura daqui para cá, a gente chama esse processo de catabolismo. Só que se for o contrário, nós chamamos esse processo de anabolismo. Então o que é o catabolismo? É a diminuição do tamanho de uma célula. Então ela diminui de tamanho. Essa diferença de tamanho com qual ela foi diminuída é utilizada para geração de energia. Então eu tiro energia, eu consumo essa energia. E que é o anabolismo? É a transformação de uma molécula menor em maior. Então processos anabólicos. O ganho de gordura é um processo anabólico. Ganhar gordura é um processo anabólico. Por quê? Porque eu aumento o tamanho da célula. Perder gordura é um processo catabólico. Por quê? Porque eu diminuo o tamanho da célula. Então o catabolismo ele é algo legal se você parar para olhar. Né? Ele pode ser interessante o catabolismo, é porque a pessoa só pensa no catabolismo muscular. Ela só pensa que isso aqui, por exemplo, seria a fibra muscular. Aí ela diminui, então é catabolismo. Tá certo, é um processo catabólico. Por quê? Porque a célula grande diminuiu. Mas uma célula de gordura, quando é grande, diminui, também é um catabolismo. Quando eu tenho o glicogênio, ele está desse tamanho e ele diminui, foi também uma diminuição do tamanho. Então é um catabolismo. Catabolismo é diminuição e anabolismo seria o crescimento, para poder simplificar, tá bom? Então, saiba disso, o catabolismo ele não está ligado à massa muscular, ele está ligado ao tamanho de uma molécula, e o anabolismo é o crescimento de uma. Então, esse é o emagrecimento, é essa diminuição. Ah, Caio, mas o cutting, ele também não é isso? Cara, sim. Sim. O cutting também é isso, essa diminuição. Só que a diferença do cutting é que o indivíduo ele tem massa muscular para mostrar. Ué, mas eu não tenho massa muscular? Todo mundo tem. Se você não tivesse, não estaria fazendo movimento, você estaria com sarcopenia, com problemas, né? Mas o que eu quero dizer é nível estético. Então, você tem massa para mostrar em um nível estético, um nível... Aí fala, caramba, olha que bonito aquele músculo e tudo mais. Então é isso, o cut já tem um trabalho anterior ou de maneira ao mesmo tempo, né, de hipertrofia. E aí você tem massa muscular para mostrar. O indivíduo que ele tem obesidade, o cara tem 130 quilos, nunca pisou na academia, ele está fazendo cut? Não. Como que ele está fazendo cut se ele nunca treinou, não tem massa muscular a nível estético? O que ele está fazendo é um processo de emagrecimento. Ele treinando ao longo do tempo, aí a gente pode chamar esse processo de cutting, tá bom? E o pré-contest, aí já é fisiculturismo, aí já é um outro assunto, tá? Mas é para um atleta que vai pro palco, tá? Não é uma pessoa que mal e mal começou a fazer dieta fazendo um pré-contest. Não, eu devia ter 150 quilos, fazendo um pré-contest. Que pré-contest, cara? Você não vai pro palco, você não é atleta, você está fazendo um processo de emagrecimento, tá bom? Então tem essas diferenças aí. O alvo, o que eu quis dizer com esse alvo aqui? Seria a pessoa. Então, agora entra a parte da aula, como aplicar o déficit calórico. O déficit calórico a gente vai aplicar dependendo do indivíduo, né? Então eu vou dar alguns dados aqui e baseado você vai entender. Então vamos lá. Isso aqui serve para homem e para mulher, tá? Vamos para mulher. Para indivíduos eutróficos, o que é um indivíduo eutrófico? É um indivíduo padrão, um indivíduo normal, que não é um indivíduo que não está em nível de magreza, né? Que é magreza ali, você pega o IMC, o cara tá com magreza, tá com peso muito abaixo, não tá legal, ou o indivíduo com sobrepeso, obesidade, um indivíduo ali normal, padrão. Então, pessoas eutróficas, elas podem se beneficiar de um déficit ali de 400, 600 calorias. Lógico, você pode, por exemplo, pegar 300, né? Você pode pegar
botar 700, tá bom, você pode ficar, está dentro desse parâmetro aqui, né? Lembrando que para o cutting os valores são os mesmos, tá? Só que lógico, eu vou falar que é obesidade, você não vai botar obesidade no cutting, você já entendeu o conceito. Então, o indivíduo eutrófico ele pode ficar entre 300, 400 a 600, 700 calorias. O indivíduo com um sobrepeso e obesidade, você pode ir até 1.500 calorias. E indivíduos que usam esteroides anabolizantes, usuários de esteroides também podem utilizar. Vou explicar o porquê desse valor. Bom, o indivíduo que ele é eutrófico, ele não pode jogar uma ingestão calórica muito grande, porque pode comprometer a massa muscular dele. Então nós temos fatores que contribuem para a manutenção da massa muscular e para a perda dela. Tá? Contribui negativamente, lógico, não é uma coisa que a gente quer. Vamos lá, fatores que contribuem para que você consiga sustentar mais massa muscular. Uma dieta hiperproteica, treinamento, balanço hormonal certinho, né? A pessoa, balanço normal legal, padrão normal. O próprio uso de esteroides de maneira exógena, né? Então o uso de esteroide anabolizante é algo que sinaliza, né? Porque é como se o uso do esteroide anabolizante é como se é uma sinalização muito forte. Então é como se falasse assim pro seu corpo, cara, a massa muscular ela tem sua importância. Não vamos degradar ela não, vamos tentar não usar. Então a massa muscular vamos comparar como um outro tecido muito importante e vital, como o estômago, como o coração, como o cérebro. É tão importante quanto. É uma sinalização muito forte o esteroide anabolizante. Fatores que contribuem para que você perca. Uma restrição calórica muito agressiva, ou seja, um déficit calórico muito alto. O destreino, então ficar sem treinar, né, é uma coisa que contribui. Você ter um percentual de gordura muito baixo, né, já é o que contribui, porque você tem menos gordura para utilizar como fonte energética. Então, por que o indivíduo com obesidade... Nossa, ficou muito estranho isso aqui, né, pessoal? Por que o indivíduo com obesidade ou sobrepeso, ele pode se beneficiar de um déficit calórico maior, até às vezes mais do que o dobro do que o indivíduo eutrófico? Porque o indivíduo eutrófico, ele tem ali um padrão de massa, ele não tem um percentual de gordura elevado. Ele até pode ter no nível estético, mas no nível ali de ser humano, digamos assim, não é muito elevado. Então você não pode jogar uma ingestão calórica muito grande para não prejudicar o treino, a performance, a adesão e também massa muscular. Quando o cara ele tem sobrepeso, obesidade, ele inclusive ele vai perder peso até mais rápido do que o indivíduo eutrófico, o indivíduo magro, porque consigo jogar uma ingestão calórica maior para ele. E o que isso significa? Por quê? Ele tem mais gordura. Por ele ter mais gordura corporal, consequentemente isso poupa a massa muscular, porque tem muita gordura. Então o corpo ele prefere utilizar a reserva de gordura do que a massa muscular, porque a massa muscular é um tecido importante, é um tecido que foi criado às custas de energia. Então um tecido que é importante, ele não quer se livrar de massa muscular assim, ele vai se livrar de massa muscular num cenário, o cara tem percentual de gordura baixo, está com ingestão calórica alta, não tem tanto consumo proteico, ou até tem, mas mesmo assim o catabolismo nessa fase é maior. Aí ele vai utilizar. Agora o indivíduo que tem muita gordura, tem um peso alto, o corpo prefere utilizar a gordura como fonte energética. Então por isso que você consegue jogar uma ingestão calórica maior e o indivíduo não vai perder massa muscular. Né? Se ele tiver outros fatores alinhados certinho, não vai perder. Então por isso você pode jogar uma ingestão calórica maior. E ele vai conseguir perder peso mais rápido, né? Inclusive é até melhor você usar, depois você pode até chegar a 2.000 calorias. Por quê? Eu tô falando de um indivíduo com obesidade mesmo, né? Ou às vezes até mais chega, às vezes um indivíduo faz ali uma bariátrica, às vezes fica até mais. Às vezes fica abaixo da TMB facilmente, né? A bariátrica. Então, o que acaba acontecendo? Você consegue jogar uma restrição calórica maior no início, o indivíduo ele não está com neuropeptídeos neuropeptídeos que sinalizam o aumento da fome, né? Altos, não tá com fome, não começou o processo ainda, você consegue jogar uma restrição calórica maior para esse indivíduo,
né? E aí ele consegue perder peso mais rápido no início, a motivação está alta, consequentemente o resultado é maior. Aí quando a fome apertar e tudo mais, você já fez o indivíduo perder um bom peso, 10 quilos, 15 quilos, depende muito, né, de onde começou, da estratégia utilizada. Aí você pode diminuir a ingestão calórica. Ah, tá 1.500, eu vou diminuir para 1.000. E ele vai continuar perdendo peso, só que ele já perdeu um bom peso. Você pegar um indivíduo com sobrepeso, às vezes depende do sobrepeso, né, se estiver bem alto, ou obesidade, se você fazer o indivíduo perder 1 quilo, 2 quilos no mês, ele vai desanimar. Fala, poxa, eu tô com 140, cara, se eu perder 2 quilos no mês, em um ano eu vou perder. Aí ele vai ficar fazendo essas contas, você vai perder o cliente. Você vai, ou se é você mesmo, você vai perder a animação para continuar no processo. Então você começa com um déficit calórico maior, você tem mais gordura para perder, você consegue perder mais peso, e aí quando a fome apertar e o processo já começar a dificultar, você consegue retirar um pouco dessa restrição, você diminui a restrição para poder comer um pouco mais, só que você já perdeu mais peso, o parâmetro bioquímico melhorou e você conseguiu prender essa pessoa mais tempo contigo. O esteroide anabolizante é aquele que eu falei, é a sinalização hormonal. Então a sinalização hormonal você consegue preservar mais a massa muscular. Como eu tô falando, é como se fosse um aviso. É como se chegasse alguém, assim como eu tô aqui falando no quadro, botasse um aviso, ó, massa muscular é importante, hein? Olha isso aqui, ó. Aí todo mundo para olhar, massa muscular é importante. Então não vou degradar ela às custas de nada. Então por isso que o usuário de esteroide anabolizante, ele consegue colocar um déficit calórico bem maior, uma restrição calórica bem mais alta e, consequentemente, não perder massa muscular ou vai perder muito pouco, né? Então por isso você consegue puxar uma restrição calórica maior, que é totalmente diferente de um indivíduo eutrófico. Se colocar uma restrição calórica muito grande, vai cair o desempenho do treino. Se cai o desempenho do treino, você consequentemente tem piora na sinalização hipertrófica, adaptações crônicas do exercício, beleza? E também há o risco ali de perder massa muscular. Essa foi a aula de hoje. Não se esqueça, cara, antes de terminar essa aula, isso aqui é só um pedaço de conhecimento. Se você quer aprender mais, quer entender mais conceitos, estratégias, cut, booking, nutrição, bioquímica, fisiologia, tem o ScienceFlix. Então vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada na plataforma com diversas aulas para você conseguir melhorar o teu físico, ter mais conhecimento e também, se você for da área da saúde, né, ser o diferencial. Lembrando que também lá tem conceitos básicos até os avançados. Então se você entendeu essa aula e gostou, com certeza você vai gostar da plataforma porque ela foi feita para isso. Então não esquece de deixar o seu like, comentar e eu vejo você na próxima aula.